Um forte e fraternal abraço, você que acompanha o programa Direitos e Deveres aqui pela TV Destaque. É sempre uma alegria renovada contar com o carinho da sua audiência. Muito obrigado. Nós hoje teremos um tema bastante construtivo, que quando se fala em paz, quando se fala em paciência, quando se fala em calma e tranquilidade, por que não lembrar também a palavra serenidade? É sempre algo que nos faz muito bem. E a doutora Adriana Brotti, que é a minha companheira desta jornada, vai dar um alô para você, telespectador, e também vai apresentar a nossa entrevistada deste programa. Olá. Olá, José Augusto. Boa noite a você, assinante da TV Destaque. É sempre uma grande satisfação participar do programa, principalmente em virtude do tema de hoje. Nós vamos falar sobre mediação de conflitos, que pode ser aplicado a vários ramos do direito e consiste em reuniões realizadas por um terceiro neutro, justamente para encontrar a possibilidade da resolução desse conflito ou mesmo transformar as relações humanas. E hoje, para falar desse assunto, a nossa convidada é a doutora Cláudia Dalmaso Lino, ela que é mediadora, advogada, faz parte da Comissão de Direito de Família da OAB São Paulo e também do Grupo de Estudos de Mediação, também da OAB São Paulo e do IMAB. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda ao programa. Eu agradeço, é uma honra estar aqui com vocês e falando de um tema que eu acredito muito, né, que é a cultura da paz através da mediação de conflitos. Obrigada. Vou fazer uma referência à palestra que eu tive a felicidade de apresentar na segunda-feira, dia 7 de maio, no Salão do Livro. O tema foi comunicação eficaz, mas foram muitas as oportunidades que eu tive a chance de dizer a palavra paz. Relembrando também que na véspera da palestra, eu liguei para minha mãe, que mora na cidade de Serra Negra. Mãe, faça uma prece por mim no momento que eu estiver fazendo a palestra. E ela diz, filho, vou pedir a Deus que lhe conceda a calma. Eu disse, que coisa linda que é exatamente esse conceito de nós mantermos, né, o emocional em ordem. Isso é importante também nas relações jurídicas, doutora? Na mediação, é muito importante, né, se manter o equilíbrio, porque as partes, quando elas estão em conflito, elas não estão mais administrando bem os conflitos de forma positiva e construtiva e perdem totalmente o equilíbrio e a paz e o respeito. Então, é a primeira coisa que acontece. Então, o que precisa é voltar, né, a ter essa paz, né, esse equilíbrio para poder ampliar a visão do que está acontecendo e enxergar outras perspectivas, né? Exatamente. Doutora Adriana. Como nós iniciamos até comentando sobre a comunicação, então eu gostaria, doutora, que a senhora destacasse a importância da comunicação para restabelecer o relacionamento, porque a mediação ela não objetiva tão simplesmente a solução. Muitas vezes ela vai transformar aquele conflito. Então eu gostaria que tivesse assim, um destaque para o nosso assinante a questão da importância da comunicação, do diálogo entre as pessoas. A comunicação é importantíssima, que a comunicação é a base da mediação de conflitos. Só que não é qualquer conversa, né? É a comunicação da forma perfeita. É o diálogo com qualidade, conteúdo e profundidade. E onde as pessoas possam falar o que está incomodando e a outra possa escutar de uma forma, uma escuta que compreende, uma escuta que reflete sobre o que está acontecendo. Quando uma pessoa fala, a outra precisa, não tem que pensar, refletir, não pode estar respondendo de uma forma, não está escutando a outra porque está magoada, porque está com dor, ressentimentos, insatisfações. Então, não escuta bem
a outra pessoa. Isso atrapalha. Ou tem uma comunicação violenta, né? Uma comunicação que julga, que critica, que impõe a vontade. Também é uma comunicação que não é uma boa comunicação. Então, a base da mediação é essa comunicação que possa fazer com que as pessoas pensem numa outra forma de ver a questão, entender, compreender, reconhecer o outro, compreender as diferenças e ter essa empatia e os sentimentos, o que seria partilhar as emoções e sentimentos do outro, se colocar no lugar do outro. Então, essa é a boa comunicação, é a comunicação de partilhar, de compreender, de ouvir e ser ouvido, que é uma das técnicas da mediação de conflito, porque na mediação de conflito, como mediadora, eu sou apenas uma facilitadora do diálogo com qualidade, conteúdo e profundidade. Mas apenas eu facilito, vai depender das partes, se elas querem isso, né? Tá bom? Doutora Cláudia, o educador e jornalista Rubem Alves disse certa vez que o que nós temos que treinar mesmo é a arte da escutatória. Ele fez naturalmente, aí procurou trabalhar o antônimo, né, o contrário da palavra oratória, porque nós treinamos muito para falar e treinamos quase nada para escutar. E é curioso que a nossa anatomia, né, indica que nós deveríamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Isso gera realmente a maior parte dos conflitos, essa falta de perspectiva de que aquilo que o outro está dizendo é significativo, é importante para mim? Muito importante. É justamente isso. Na mediação de conflitos tem uma ferramenta, né, uma das técnicas ferramentas, que é a escuta ativa. Então, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, tem que escutar sem juízo de valor. Essa escuta é escutar com atenção o que a outra pessoa está dizendo. E dessa forma, aí muda, o diálogo muda, porque você vai conseguir sentir e escutar e falar, depois ouvir, pensar e depois falar. Aí vai falar de uma forma correta, sem machucar a outra pessoa, entendendo, né, compreendendo tudo isso. E outra coisa, as pessoas em conflito, elas perdem o respeito, né, e tem ou não escutam nada que a outra está falando, ou tem uma escuta seletiva, só escuta o que quer. Então, o que interessa. Então, os mediadores, eu como mediadora, o que eu faço? Percebendo, eu respeito a versão de fatos de um lado, a versão dos fatos do outro. Mas, como agente da realidade, eu vou questionar para que as pessoas possam refletir o jeito que elas estão falando e se elas estão falando e se a outra está escutando. Então, eu ponho um reenquadro do que foi falado para ver, você escutou o que a outra parte disse? O que você entendeu? Ah, não escutei nada, não entendi nada. Eu quero acusar, ele fez isso, ele fez aquilo. Aí você fala assim, não, então vamos voltar. Né? Aí fala, dá para você repetir o que você acabou de falar? Aí fala assim, lembra da regra da mediação? Um fala e o outro escuta. Se não concorda, depois vai ter um momento que vai falar, o outro vai escutar. Então vai, eu volto. Aí a parte vai e fala de novo. Aí, dessa vez, a pessoa vai prestar mais atenção, porque a pessoa vai falar assim, não, tem a regra que eu tenho que escutar, né? Não adianta. Eu falei, vai ter o tempo de você tentar se defender, falar tal sua versão. Escuta. Aí ela escuta, aí depois fala, e agora, o que você entendeu? Poxa, eu não pensei que a outra pessoa pensasse assim, eu não pensei que ela estava se sentindo nessa situação. Nossa, como que eu não percebi? Aí amplia a visão. Porque é o diálogo, né? O diálogo amplia a visão.
Mas isso O diálogo perfeito. Isso já no procedimento da mediação. Por isso que a mediação, nós somos facilitadores desse diálogo. Porque na mediação nós falamos o que é a mediação, na pré-mediação, o que é a mediação, qual o objetivo da mediação, quais as regras de mediação e se as pessoas aderem àquelas regras. E para as pessoas aceitando e aderindo às regras de mediação, uma das regras é essa. É o respeito, a fala respeitosa uma com a outra, não pode levantar a voz, porque quando a pessoa está em conflito, ela está administrando, porque conflito a gente tem sempre, né? Desde que nasceu já é um conflito. Agora, o problema não é o conflito em si, o problema é como administrar o conflito. As pessoas que estão administrando o conflito de forma negativa, aí falta o respeito. E, então, nas regras da mediação, a fala tem que ser respeitosa, ao mesmo tempo de falar de um e de outro, e tem que se escutar, tem que pensar, tem que evitar a acusação. Em vez de falar, você me magoou, por exemplo, aí a pessoa, você me magoou, ela já está acusando a outra pessoa. Então, o jeito certo é ela falar, eu estou magoada. Entendeu? Então, mas aí, só que é uma diferença muito grande, porque aí o outro enxerga, reconhece, tem empatia, entendeu? Porque, e não essa figura da acusação. Não acusação, porque o que não é muito diferente. Então, na pré-mediação, nós fazemos isso. Na pré-mediação, nós explicamos tudo, as regras, que tem que ser dessa forma. E a pessoa, quando está nervosa, ela aumenta a voz, né? Então, mesmo que, ou tem alguma comunicação não verbal de indiferença, né, do outro. Então, não pode ter esse tipo de comunicação, nem aumentar a voz e nem fazer assim indiferença, fazer um gesto que está se incomodando. Se fizer, nós vamos fazer perguntas também como mediadores e levar. Então, a gente ajuda. Um mediador, ele é importante. Como mediador, eu não julgo, não oriento, não indico o caminho, eu só questiono. Então, quando eu explico o que é a mediação, tudo as regras, e depois eu só questiono. E se a pessoa está saindo de alguma regra, eu volto para as regras. Mas depois de eu explicar a pré-mediação, eu não posso mais explicar mais nada. Eu só questiono. Aí o jogo começa e eu só questiono as duas partes. Mas é um novo paradigma, é bem diferente do paradigma e da cultura que nós temos, que é a beligerante, né? É bem diferente. Doutora Adriana, usa mais uma pergunta? Sim. Doutora Cláudia, durante todo o primeiro bloco, eu, o tempo todo, principalmente por militar na área de direito de família, acredito que outros colegas também, visualizaram as cenas do nosso dia a dia. Porque os clientes, quando chegam até nós, então nós temos uma diversificação ali de comportamentos. Então, de um lado, a gente tem sempre alguém que se coloca numa postura arrogante, ele está sempre certo, e o outro sempre na posição de vítima. Então, eu gostaria, neste momento, de saber como o advogado também pode colaborar para encaminhar essas partes, essas pessoas que estão envolvidas num conflito, e aí eu diria principalmente no direito de família, porque nós temos uma intensidade de emoção muito maior. Então, qual é a importância do advogado dentro da mediação e como deveria ser essa abordagem para convidá-los? Porque eu sempre entendi que a mediação, na verdade, é um plus da advocacia, é um serviço a mais que você pode oferecer. Então, dentro da sua experiência, qual seria a sua orientação para todos os colegas que estão nos assistindo? Então, na verdade, é muito importante os nossos colegas advogados conhecerem a mediação de conflitos. Como eu falei, é um novo paradigma. E os advogados são bem-vindos na mediação de conflito. Isso é muito importante pelo seguinte: eu tenho formação advogada há mais de 20 anos e mediadora há 2 anos, pouco tempo. Quando eu exerço a função de advogada, pela ética, eu não sou mediadora. Quando as partes fazem opção pela mediação de conflitos, então eu atuo como mediadora de conflitos e não sou advogada.
o que acontece? Como mediadora, eu vou precisar dos colegas advogados. Por quê? Porque mesmo no caso de família, eu, como advogada e trabalhando muitos anos, quase 20 anos que eu trabalho na área imobiliária e família, entendo, mas não posso orientar os mediados. Por quê? Porque eu só vou fazer o processo de mediação com eles. E, nesse processo de mediação, eu vou ser facilitadora do diálogo entre eles, para que eles possam... eu vou fazer só questionamentos, eu não posso orientar juridicamente. Então, só vou fazer questionamentos para que eles, se eles quiserem, consigam... se eles quiserem, eles possam transformar a relação ou, em conjunto, construírem novas soluções para o conflito. E eu vou precisar dos advogados. Por quê? Porque, precisando de uma orientação jurídica, eu vou falar, eu não posso dar orientação jurídica. Então, o colega advogado, eles vão procurar os advogados por orientação jurídica. No final das 5 a 8 reuniões de mediação de conflito, vamos supor que eles resolvam fazer o acordo. Transformam a relação, resolvam fazer o acordo, tudo. O que acontece? Na mediação, eu vou fazer com eles apenas um instrumento particular, né, que é um título extrajudicial, com 2 testemunhas, do acordo, só para ficar visualizado entre eles o que eles combinaram, o que foi melhor para eles. Porque na mediação, eles resolvem o que é melhor, eles têm autoria da solução dos conflitos, desde que seja um interesse legítimo, né, e seja exequível o acordo. Mas os colegas advogados, se eles quiserem, eles podem procurar o colega advogado para formalizar esse acordo e levar para o juiz homologar. Isso se quiserem, porque não é necessário isso na mediação, mas se precisar, então os advogados são bem-vindos. E até para conhecer a mediação, porque o advogado não precisa ser mediador se ele não quiser. Entendeu? Porque eu acho que mediação também é um dom da pessoa que gosta de escutar, que gosta de tentar pacificar, tal. Tem advogado que prefere só ser advogado, mas conhecendo a mediação, indicando para alguns casos, porque todos os casos de família, principalmente, são relações de vínculo, relações continuadas, que envolvem muita emoção. Então, é importante, em alguns casos, o advogado perceber que é caso de mediação e trabalhar em parceria, a advocacia, advogados especialistas em família, em parceria com mediadores, porque o resultado vai ser muito satisfatório. A mediação, o resultado final é aproximar as partes, né, se elas quiserem, é o ganha-ganha. Então, é o ganha-ganha para os mediadores e o ganha-ganha para o advogado, porque os mediadores recebem por hora e os advogados também recebem por hora, então não vai ter prejuízo de honorários, nada. Vai resolver em menos tempo, sem desgaste emocional, e o que vai acontecer? Os advogados vão ganhar mais clientes e os mediadores também, porque vai ficar todo mundo contente. Doutora Cláudia, em tese, todo advogado não deveria ser um pacificador, até porque me lembro sempre daquela máxima que diz que é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Isso não deveria se aplicar realmente também nesse caso? Com certeza, porque a mediação de conflitos, ela tem base constitucional, né, que fala na pacificação das disputas, né? Então, o advogado também, através do Código de Ética Profissional, né, do Estatuto da OAB, né, e mesmo com base em leis extravagantes, e, né, o Código de Processo Civil que fala, e outras leis, e Constituição Federal, né, que deve mesmo tentar pacificar as partes, porque isso é uma sensação muito boa, pacificar as partes. E, além de tudo,
também a Constituição Federal tem base também na cidadania, né? Então, fortalecer a mediação, ela fortalece a cidadania, porque ela devolve às partes o poder de tomar a decisão de acordo com serem protagonistas da própria história, né? Serem autores das próprias decisões. Isso é muito bom, porque cada um tem uma história de vida, e cada um sabe melhor para si o que é melhor para si, e vai cumprir o acordo, porque não foi ninguém, eles têm responsabilidade de cumprir o que eles resolveram. Não foi o advogado que orientou para resolver daquela forma. O advogado só dá orientação jurídica e formatação jurídica do termo. Ele não, as partes resolvem de acordo com a história de vida delas, o que é bom para elas. Então, geralmente aproxima e eles cumprem, porque eles são responsáveis por aquilo que eles mesmos resolveram. E a mediação é mais comum no direito de família? Então, a mediação, ela é muito importante no direito de família, por causa desse vínculo de relações continuadas, muitas emoções. As pessoas procuram a mediação depois de muito sofrimento, muito desgaste emocional, medos. Então, o mediador entende tudo isso e ele tem todas as técnicas para que possa ajudar essas pessoas a mudar a visão, né? E ter um diálogo colaborativo que leva a apaziguar as situações, né? Correto. Doutora Adriana? Então, dentro do que nós estamos já habituados, a nossa cultura, a cultura, né, de litigar realmente nos tribunais, então nós temos o quê? Um falar para o outro. Então, as partes se comunicam através das petições dos advogados e assim sucessivamente. Já na mediação, pelo que nós estamos vendo aqui, é um falar com o outro, porque se estabelece aí essa comunicação. Mas uma dúvida que surgiu. Digamos que seja apresentado o procedimento de mediação para uma das partes, ela até entenda como favorável esse procedimento, mas ela não consegue olhar para o outro ainda, ela não consegue conversar com o outro. Existe a possibilidade, dentro dos procedimentos, de se iniciar o procedimento de mediação sem que haja necessidade dessa reunião conjunta? As pessoas podem ser atendidas separadamente ou não? Então, as pessoas, elas podem ser atendidas separadamente, só que tem um porém. No início, a mediação é voluntária, é uma opção. Então, uma das partes adere à mediação, mas não consegue falar com a outra. Isso é uma coisa muito comum, acontece muito. E aí o mediador, ele vai convidar outra pessoa para aderir ao procedimento de mediação. Se a outra pessoa aceitar aderir à mediação, aí dá para fazer a mediação. Se a pessoa não aceitar, não dá, porque a mediação é voluntária. A pessoa aceitando, as duas pessoas, o casal, né, se for, está falando no caso de família, né, o casal aceitam o procedimento de mediação, só que eles ainda não conseguem se falar. Não tem problema, porque no início, são reuniões de 1h30 a 2 horas. Geralmente 2 horas, cada reunião de mediação de conflitos, 2 horas. Eles vão falar para um casal, um fala diretamente com o mediador. Então, não vão falar entre si. Só depois de vários questionamentos, de várias reuniões, que eles estiverem preparados, que eles vão começar a falar um com o outro, que é o restabelecimento do diálogo, se eles quiserem. Mas, no início, é perfeitamente possível, porque eles vão falar diretamente com o mediador, e o mediador questiona para que eles possam refletir, observar o outro, reconhecer o outro, né, ver, assim, perceber as motivações que levaram, o que está por trás daquele conflito, o que é o verdadeiro interesse, quais as necessidades, as preocupações, os desejos, as expectativas, os valores. Então, o mediador faz várias questões desse tipo para que eles possam refletir
e é perfeitamente possível. Agora, a reunião, a outra pergunta foi sobre a reunião, né? A reunião, na mediação, existe o caucus, que é uma técnica de mediação, que são reuniões separadas. Mas isso, quem vai decidir vai ser o mediador, se é possível a reunião separada ou não. E as partes também podem decidir sobre essa reunião separada ou não. Só que, quando houver reunião separada, em caso de família, não é muito aconselhável, porque eles ficam muito desconfiados. O que o outro vai falar quando não está na minha presença e tal. Então, na mediação em família, eu prefiro as reuniões sempre em conjunto. Se for necessário, a gente vai fazer a reunião separada, mas explicando bem o que é o caucus. Que nessa reunião separada, nós vamos escutar, mas não vamos passar na reunião em conjunto o que foi falado na reunião separada, a menos que haja autorização, porque na mediação tem que ter um clima de confiança. E o mediador, ele é o sigilo. Tá? Tudo que acontecer na mediação não sai da mediação, o mediador não vai poder ser testemunha, não vai poder ser advogado das partes depois que resolveu, aconteceu um outro problema, não pode ser advogado por 2 anos. Então, tem tudo isso, né? Correto. Nós estamos, nesta edição, conversando com a doutora Cláudia Dalmaso Lino, que é especialista em mediação de conflitos. E uma pergunta que eu faço à doutora Cláudia é se todo conflito é decorrente do ego. Egoísmo é o contrário de amor? Então, na verdade, o conflito é natural, né? E não dá assim. Na mediação, o que a gente faz é a administração construtiva e positiva do conflito. Outra forma de ver o outro, né? Então, enxergar o outro com mais amor, com paixão, né? Aceitando as diferenças, porque é o respeito das diferenças. Cada um tem o seu jeito de ser, ninguém vai ser diferente. Então, essa é a arte da convivência. É a convivência. Então, na mediação, prima o bem-estar, a convivência. Qual é o sucesso da mediação? O sucesso da mediação não é igual na conciliação, que precisa ter um acordo. O sucesso da mediação é o bem-estar das pessoas no final das reuniões, aproximar aquelas pessoas, é o ganha-ganha, é mudança de visão, de perspectiva para o futuro, não ficar preso igual nos processos, se ficar preso a papéis, a passado e assim, os sintomas. Na mediação, não. A mediação, ela tem um enfoque humano, o enfoque nas pessoas, na convivência pacífica, no diálogo colaborativo. Se elas quiserem, lógico, na transformação da relação também, se elas quiserem, no reconhecimento do outro, na autoobservação própria e na observação do outro, né? Vará, que é um filósofo e também mediador famoso, ele falava que a mediação, ele fala nos livros dele, né? A mediação é um reencontro, né? É um reencontro onde as pessoas conseguem enxergar a raiz dos conflitos e mudar as perspectivas para ter um relacionamento. É o novo paradigma, né? isso. Até porque nós temos um grande empresário aqui da cidade de Guarulhos, que é o Daniele Pestelli, que defende uma máxima de que, na iminência de uma discussão, o que você prefere, né? Ganhar essa discussão ou ser feliz? E parece que a mediação de conflito caminha para esse ponto, né? Caminha. Da felicidade. Você deixa de lado, eu não quero ter razão agora, não faço questão, eu quero ser feliz. A mediação, inclusive, a mediação você nem olha os papéis, você nem olha o processo, porque o diálogo no processo é um diálogo de posições antagônicas. Então, um acha é o certo e errado
no processo. É esse tipo de diálogo. Na mediação, não. Na mediação, é o respeito da versão de um que acha certo, a versão de outro também acha certo. Então, o mediador é o gerente da realidade, é o gerente que ajuda na transformação, visando para o futuro. É assim. Muito bem. Então, não julga. Não julga. Muito bem. Nós poderíamos até sintetizar, que é um respeito ao passado, afinal, principalmente no âmbito do direito de famílias, no caso de um divórcio, se casaram pelo quê? Pelo sentimento de amor. Então, é respeito ao passado, trabalhar ali com os elementos do presente, para ter um futuro digno, né? Essas pessoas respeitando aí os valores humanos. E, doutora, a respeito de tudo que foi comentado, então é sempre interessante também, porque desde o início foi dito que o mediador, ele não é um julgador. E aí eu parei para pensar aqui também, é difícil não julgar, já há uma tendência do ser humano de verificar uma determinada situação e já ter os seus pré-julgamentos. Então, eu gostaria também que fosse dito a respeito do perfil desse mediador. O que é necessário para ele realmente treinar, se capacitar para atender bem a essas pessoas aí envolvidas num conflito. Porque nós entendemos que o conflito, para que ele não seja agravado, então ele precisa realmente ser atendido por um profissional que tenha realmente essas técnicas. Então, como deve ser essa capacitação? Então, essa capacitação é muito importante. Procurar entidades habilitadas que são homologadas pelo Tribunal de Justiça. Então, entra no site do Tribunal de Justiça, tem várias entidades homologadas pelo Tribunal de Justiça. Outras entidades também, para procurar capacitação, no CONIMA. Entra no site do CONIMA e lá estão as entidades de mediação filiadas ao CONIMA, que eu recomendo, né? Como o IMAB, Escola Superior do MP e ESA também, né? Eu recomendo. E qual foi a outra pergunta? Então, do perfil desse mediador, quais são as características, até para que o advogado, aí a função importante do advogado, de observar se aquele profissional vai cuidar bem dos seus clientes. Então, o mediador, ele é uma pessoa acolhedora, uma pessoa equilibrada, que tenha uma auto-observação e que tenha uma formação constante. Não dá para ser mediador de acordo só com a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. É bom ler a resolução, tudo, mas as horas da resolução são mínimas do mínimo. Para ser mediador, 80 horas, teórica, 80 horas, práticas também é o mínimo também. Porque a formação tem que ser constante para poder olhar para vários saberes e como psicologia, comunicação, de várias ciências e direito, e não se aprofundar nenhum, mas tem que ter essa postura, né? Calmo, tranquilo, postura neutra. É postura neutra. Então, é um treinamento, é um exercício constante. O mediador, ele tem que ser imparcial, ele não pode, ele tem que escutar sem juízo de valor uma parte e outra e tentar ver os interesses comuns e motivações comuns entre uma versão de fatos e outra versão de fatos e trazê-las para essa realidade, para ver se elas querem construir uma nova história ou não, e transformar a relação ou não. E, deixa eu ver, característica... Basicamente é isso. Então, porque assim, pelo que eu entendi, aí seria também, nós podemos definir como sendo também um processo constante de autoconhecimento. Então, esse mediador, ele também precisa controlar a si mesmo, para que ele tenha condições de trabalhar ali com as fragilidades humanas, mas conhecendo inicialmente a si mesmo. Seria nesse sentido. Isso mesmo, Adriana. Precisa ter essa autoobservação e esse autoconhecimento e esse equilíbrio.
porque o mediador ele não pode se influenciar com o que está acontecendo com as partes. Por exemplo, às vezes pode acontecer que numa situação de o mediador tem um problema de família, e aí ele está com os mediados do outro lado com o mesmo problema de família. Ele não pode se influenciar com isso, entendeu? Ele tem que ter essa autoobservação, além de não julgar. Ele não pode ser imparcial de forma nenhuma. Então, isso precisa uma determinação, imparcialidade muito grande, e tem que ter o equilíbrio. O mediador ele vai ajudar no equilíbrio das partes. Se ele perceber que uma parte está desequilibrada, ele vai ajudar através de questões e tudo mais, que haja equilíbrio da parte. Nesses 2 anos de experiência, a senhora mencionou há pouco, já quantos anos advogando? Na verdade, mais de 20 anos. Foi bom você ter falado isso, porque, assim, mais de 20 anos advogada e mediadora, a minha experiência é prática, tá? Como mediadora particular no meu escritório de advocacia e voluntário numa parceria IMAB São Judas, a partir de julho de 2010. Isso, são 2 anos, portanto. Então, 2 anos. Né? Então, na verdade, não é uma especialidade de título, tá? É uma especialidade de estudos, né? Que eu estudo a formação constante e prática. Mas o que eu quero pedir é que, nesses 2 anos, muitos fatos já ocorreram, e um case de sucesso. Aquele momento que lhe deu grande satisfação, exatamente para nós concluirmos a edição de hoje. Um grande momento como mediadora. O grande momento é você ver, foi um casal, né, que estávamos separados já há 3 anos, com 2 filhos em comum, e depois dos procedimentos de mediação, eles perceberam que já tinham tido, além da separação, partilha de bens, tudo. E vieram para a mediação e se reconciliaram com os filhos, conseguiram enxergar o outro, respeitar a diferença do outro, mudaram a postura, foi uma postura colaborativa, diálogo colaborativo também, e isso foi uma realização muito grande para mim. Então, os corações se reaproximaram. Corações se reaproximaram. E também, no caso de inventário em São Judas, né, houve um caso entre irmãos que estavam sem se falar há 3 anos, briga de partilha de bens, já tinha ocorrido já o inventário extrajudicial. Acontece que eles estavam sem se falar, por quê? Porque no inventário foi feito de acordo com a lei, o extrajudicial. Só que, na verdade, a vontade da mãe e do pai falecidos não era aquela, porque os bens foram partilhados de acordo com a lei. Só que os pais, na reunião, por que eles estavam sem se falar? Porque na reunião, os bens não eram para ser partilhados daquela forma. Porque na compra, não foi feito daquela forma. Os bens não eram do pai ou da mãe para ocorrer a herança para os filhos. O filho tinha comprado o bem, um filho tinha comprado outro bem, e não tinham como comprovar a renda, e puseram o nome dos pais. Então, na verdade, a partilha estava pronta, o inventário pronto, só que eles estavam sem se falar, porque não estava certo para eles o jeito que foi resolvida a questão do inventário. Então, um veio procurar a mediação. Isso foi lá na São Judas. Inclusive, os advogados que souberem de algumas pessoas, em todas as relações continuadas, cabe mediação de conflitos, né? Vínculo social, afetivo e profissional. Todos, é muito abrangente a mediação de conflitos, qualquer caso. E a pessoa não tiver condições de pagar honorários de horas de mediador ou de advogado, é só ir na paróquia São Judas Tadeu, na secretaria, e indicar que nós fazemos o trabalho voluntário lá. Há um site? Então, na verdade, eu tenho o meu site, né, mas é só fazer, procurar a secretaria
da paróquia São Judas Tadeu, perto da São Judas, do metrô São Judas, e falar, eu vim fazer minha inscrição para mediação de conflitos. Correto. Aí Mas depois contato com a doutora Cláudia. o meu contato? Isso. Então, posso falar o site? Por favor. É Cláudia Dalmaso, DALMASO, tudo junto, .adv.br. Aí tem o meu site e o contato comigo. Então vamos confirmar, Cláudia Dalmaso, .adv. Isso. Depois? E aí o meu telefone... Só ADV? ADV, isso. ADV. Só por enquanto é o site, mas lá também tem um artigo sobre mediação. Perfeito. Tem meus telefones, né? Tem meu e-mail, tá tudo lá. Tá Doutora bom? Cláudia Dalmaso Lino, muito obrigado pela presença aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço muito essa oportunidade, tenho muita honra de estar falando sobre mediação e me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida, porque eu acredito muito nessa nova cultura da mediação, esse novo paradigma que é a mediação de conflitos. Nós também acreditamos sempre na cultura da paz. A cultura da Adriana? paz. Que ela faça parte da nossa sociedade. Estamos trabalhando para isso. Né? Que assim seja. Eu posso falar mais última? Por Dá favor. tempo? Eu quero falar que nós vamos ter uma palestra no dia 19 de junho na OAB de Guarulhos sobre mediação de conflitos. Eu queria convidar os colegas advogados a estarem dia 19 de junho às 19 horas, porque vai ser muito importante, inclusive para vocês poderem fazer as perguntas, esclarecer as dúvidas, porque é muito complexo o assunto, o tema mediação de conflitos. Então, nessa palestra, nós vamos estar dando a palestra e esclarecendo todas as dúvidas dos colegas advogados. Vai ser um prazer convidá-los. Muito obrigado. E assim nós concluímos mais essa edição do programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, aqui pela TV Destaque. Muito obrigado a você uma vez mais pelo carinho da sua audiência e da sua companhia e até a semana que vem. Muita paz para você.